E aí, pessoal, vocês vão reparar que este vídeo está sendo feito um dia, menos de 24 horas depois do meu vídeo anterior. Estou tentando dar um outro ritmo aqui para o canal com mais vídeos e discutindo aí os fatos na velocidade com que eles acontecem, né? O fato que dominou aí as discussões hoje é esse sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, que terminou felizmente sem a morte de nenhuma das vítimas do sequestro, mas com a morte por parte da polícia de um sniper, a morte do sequestrador, né? Um jovem de 20 anos, William da Silva, né? William Augusto da Silva. E a primeira pergunta que se coloca é se a polícia agiu corretamente aí. E tudo indica que sim, né? Primeiro ponto, o Estado serve justamente para isso, né? O Estado tem, não só para isso, mas primordialmente para isso. O Estado tem, ou deveria ter, um monopólio dos meios de violência dentro da sociedade. E os utiliza justamente tanto para repelir as agressões externas, como também para coibir e repelir, e se necessário for usar da força letal contra quem usa de violência também dentro da sociedade, como era o caso do sequestrador. Rendeu aí um ônibus, estava armado, depois se revelou que a arma era falsa, por isso, então o tiro da polícia foi injusto, já que a arma era falsa. Bom, a polícia não sabia que a arma dele era falsa no momento da ação, né? Então naquele momento, para todos os efeitos, era um sequestrador armado. E o policial ali julgou, o comandante julgou que, olha, surgiu uma situação em que era possível atirar no sequestrador sem botar em risco nenhuma das vítimas do sequestro. Não se sabia o que ia acontecer depois, mas ele estava dando mostras ali de alguma instabilidade também no céu. Evidentemente é imprevisível o que vai acontecer depois, então escolheu-se por se utilizar dali. Ele não tinha se rendido também, se tivesse se rendido seria totalmente condenável o tiro, mas não era o caso, não tinha se rendido. Então escolheu-se por atirar ali e acabar ali com a situação, no que agiram bem, e a polícia, portanto, deve ser, se foi isso mesmo, deve ser elogiada, porque fez seu trabalho com profissionalismo e minimizando o risco para as vítimas desse sequestro, tá? Então esse é o primeiro ponto, mas o ponto mais importante, me parece, é discutir o seguinte: as comemorações que se seguiram a esse crime, né? Que a polícia matou e, primeiro, o governador do Rio de Janeiro, que estava ali, ao ver isso, saiu dando pulos, como se estivesse numa torcida de futebol, o golaço foi marcado. E também nas redes sociais e na sociedade em geral, a comemoração da população pela morte aí de um criminoso, que foi morto pela ação da polícia. E esse fato da morte dele gerou aí um êxtase, uma torcida, gritinhos de alegria aí, muitas pessoas que fizeram questão de sair comemorando publicamente esse fato, né? Eu não estou aqui para julgar os sentimentos, acho que isso não é muito produtivo, assim, e eu entendo perfeitamente, primeiro, o sentido de alívio que todo mundo sente ao ver que um criminoso que botava pessoas em risco foi tirado aí, foi neutralizado, seja preso ou morto. Entendo também que existe um sentimento de que o crime, a situação do crime, a violência, é um sentimento real, baseado na realidade, está tão agudo, está tão grave no Brasil que qualquer morte, assim, do outro lado, do lado da bandidagem, né, é uma fonte aí de alegria para as pessoas, embora essa ideia da bandidagem seja uma ideia já carregada de preconceitos e muito enganadora, porque mistura um monte de coisas e um monte de pessoas que não tem nada a ver no final das contas, né? Só uma ficção que a gente cria para lidar com o mundo real, uma ficção simplificadora, tá? Mas eu quero analisar aí sim as consequências disso. Ao que se presta toda essa comemoração do governador e das pessoas e quais as consequências dela, e não são consequências boas. Primeiro ponto, também acho legal salientar, a polícia agiu aí dentro da lei, né? Matou o criminoso dentro da lei. Ou seja, o que coloca por terra, o que refuta terminantemente aquela ideia de que o policial no Brasil, quando mata, mesmo se matar um criminoso armado, que o policial se ferra, que ele vai ser condenado, todo o resto. Não é verdade. Não é verdade isso. E o caso de hoje vai provar. Evidentemente tem que ter um inquérito, toda a morte tem que ter um inquérito, evidentemente, mas que certamente vai inocentar aí o policial que agiu de forma profissional dentro da lei, o comandante, o atirador, agiram dentro da lei e se prestando justamente à finalidade. Não tem nada a ver com aquele salvo-conduto da polícia, que esse caso já é legal. O salvo-conduto é para permitir que os policiais matem até inocentes, né? E daí realmente seria uma coisa bastante grave a gente permitir, como a gente sabe que a polícia, eu já vou tratar um pouco mais disso, já mata inocentes, infelizmente, muitas vezes, né? Não foi esse caso era o culpado, mas mata inocentes também. E isso é um problema sério. Bom, mas voltemos ao tema da comemoração. Então, o governador exultando, as pessoas na rede social, especificamente que pessoas? As pessoas que estão do lado político do governador do Rio e do governo Jair Bolsonaro, né? Fizeram questão de pontuar aí como uma vitória do seu lado político. O ato da polícia matar um criminoso é uma grande vitória
que tem que ser comemorada, porque isso, por um lado, reforça a proposta política deles, olha, está funcionando, não sei o quê. Por outro lado, da parte do governador, também é um recado para os policiais, dizendo, olha, esta é a conduta boa, matar o criminoso. Façam mais isso. Vocês serão premiados, é isso que a população espera, é isso que nós queremos. Bom, esse é o recado que ele passa para a população. E um recado que, no fundo, já é equivocado, né? Porque esse não é o desfecho ideal de um crime. O desfecho ideal de um crime de sequestro é todas as vítimas ilesas e o criminoso, o sequestrador, preso. Esse é o ideal. Se vai ter vítimas, bom, que não sejam, então, as vítimas do sequestro. Se alguém vai sofrer a violência, que seja o criminoso. Mas esse já é o caso pior do que o ideal. Evidentemente, melhor esse do que alguma das vítimas aí sofrer uma violência, mas a morte do criminoso ali já significa que a melhor solução possível não foi encontrada. Então não é algo a ser exaltado, como se esse fosse o melhor. E é evidente que é isso que as pessoas celebram, e não venham com um papinho de que estavam felizes porque as vítimas se salvaram. Não é verdade. E todo mundo sabe que não é verdade, né? Quando um crime termina de forma pacífica, com o criminoso preso e as vítimas soltas, ninguém comemora tanto, com tanto êxtase quanto foi hoje, vendo, tinha filmagem, inclusive, do jovem ali levando os tiros. Esse era o motivo da alegria, o motivo da exultação do governador e das pessoas, como aliás me confirmaram no Twitter. Algumas pessoas, as mais bolsominions, ali, né, as mais politizadas, afirmam sem nenhuma restrição, dizendo que essa frase foi mandada para mim ali no Twitter, né? Gol de placa, a gente comemora mais. É isso, assim, matar o criminoso é o gol de placa. Não só deu tudo certo, ainda teve o extra, né? Matar o criminoso em si, esse é o grande objetivo. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de uma força política que se organiza atrás dessa ideia, deste valor de matar os criminosos como o desfecho preferível? Um governador que sublinha, que chancela isso também, todo o discurso dele é isso, né? Vamos atirar para matar, atirar na cabecinha, se veste militar. O cara é um gorducho que nunca deve ter visto ação nenhuma ali, né? Mas então tem toda a hipocrisia disso. Mas qual é o efeito disso? O efeito disso é uma polícia que mata mais. Se a gente está elogiando, enfatizando, celebrando a morte causada pela polícia, a polícia vai matar mais. E ao matar mais, o policial se vê nessa situação que ele está sendo empurrado, incentivado a usar mais da violência. Qual vai ser o desfecho dela? Qual vai ser o resultado? Vai matar mais criminosos durante crimes? Vai. Vai matar mais criminosos em situações em que não deveriam matar, talvez uma execução logo depois do crime, numa situação em que ele já não apresentava mais perigo? Vai também. E vai matar mais inocentes? Vai também. Nas últimas semanas no Rio choveram casos assim na mídia. Eu pego um aqui, Diogo Costa Xavier de Brito, 16 anos, indo para o treino de futebol. Estava tendo um confronto ali perto entre policiais e traficantes, ou sei lá o que fosse, levou tiros da polícia. O vô viu o neto ensanguentado no chão e ainda teve que ouvir, enquanto ia salvar esse neto totalmente inocente da situação ali, ainda ouviu do policial que ele era marginal e traficante. O vô teve que explicar ali, então o policial parece que voltou atrás. Morto, um jovem de 16 anos que ia treinar futebol, cuja suposta droga na mochila eram as chuteiras dele para o treino de futebol. Foi morto. Você que celebrou a morte aí, que deu gritinhos de alegria com a morte do William da Silva, também comemora a morte do Diogo Costa Xavier? São dois lados da mesma moeda. Você vai ter mais de um, você vai ter mais do outro. E vejam, o próprio William da Silva, morto hoje, não é essa ideia do bandido, né? Você imagina, não é o monstro que está ali, que então qualquer violência contra ele está justificada. Era um jovem de 20 anos, desempregado, segundo parentes, talvez tivesse até o sonho de ser policial, mas não tinha qualificação para isso. Tinha problemas mentais também, segundo alguns parentes. Foi correta a ação da polícia? Foi corretíssimo. É um desfecho trágico, um desfecho que uma vida jovem termine desta maneira, que tenha ido por esse caminho e termine desta maneira. Não é algo a se celebrar, não é o bandido, não é um monstro que vive do outro lado, é uma pessoa também. E a partir do momento que a gente celebra mais a morte dele, então celebra também a morte de um jovem inocente, como esse jogador de futebol, que teve 4 dias no Rio com 5 mortes aí, de balas perdidas, todas envolvendo ações de policiais. E outra, a violência contra os bandidos também não é, a bandidagem não é uma classe homogênea também. Você teve, neste ano, no Rio, 881 pessoas mortas aí pela polícia. Isso inclui inocentes, mas também os criminosos e tudo em ações totalmente legítimas da polícia.
nenhuma dessas mortes ocorreu em zona controlada pelas milícias. Então, mesmo tal guerra aberta contra o crime organizado, não é contra todo o crime organizado, é contra um certo tipo, né? E não contra outro. Então, cuidado para a sua celebraçãozinha de redes sociais não estar empoderando o próprio crime organizado em outras modalidades. Não estar empoderando a morte de inocentes também pela polícia. Celebrou William da Silva, vai celebrar Diogo Costa? E se fosse o seu filho, vai celebrar a morte do próprio filho também? Inocente? Vamos pensar melhor, né? E se a gente não quer que mais casos desses tipos ocorram, então vamos pensar melhor também na nossa reação aos outros casos, porque é esse tipo de caminho que a gente está escolhendo para o combate à violência. E não é o caminho que, historicamente, pelas evidências, tem funcionado também nos países, nos lugares em que se conseguiu controlar a violência. Não é dando salvo-conduto para a polícia, atira na cabecinha, vamos passar na lei o salvo-conduto, aí, o excludente de ilicitude para matar sem nenhuma consequência, vamos celebrar nas redes sociais quando mata. Quando matou o certo, né? Quando matou o inocente, quando matou o errado, daí você finge que não viu nada, né? Mas vai piorar se a gente continuar nesse caminho. Fiquemos atentos. É isso aí. Se inscrevam no meu canal.